Você já se perguntou como os romanos conseguiram derrotar os poderosos gregos seleucidas e ptolomaicos? Dois impérios ricos e poderosos, como Roma conseguiu uma ascensão tão rápida e foi capaz de derrotar os sucessores de Alexandre, o Grande? Mesmo os gregos tendo o poderoso sistema de falanges, os romanos conseguiram criar um estilo de luta muito mais eficaz e flexível. O mais engraçado é que seu melhor sistema não foi projetado apenas por eles. Os romanos usaram o sistema grego durante o início de sua história e prosperaram. No entanto, sua expansão os levou a guerrear contra uma tribo montanhosa italiana muito forte, os samnitas. Como sabemos, os romanos copiaram seus equipamentos e métodos. Os samnitas, com sua mobilidade, dardos e escudos mais longos, obrigaram os romanos a copiar seus costumes. Tito Livio afirma que isso ocorreu após uma batalha nas proximidades do Monte Vesúvio, contra os samnitas. Livio diz o seguinte: a princípio, os romanos usaram o grande escudo redondo chamado clipeus. Depois, quando os soldados receberam pagamento, foi adotado o escudo oblongo menor chamado scutum. A formação da falange, semelhante à Macedônia dos primeiros tempos, foi abandonada em favor da distribuição em companhias, a parte de trás sendo dividida em divisões menores. De fato, Tito Livio afirmou que os samnitas adotaram a cota de malha gaulesa primeiro e os romanos as copiaram. Para proteger a frente do corpo, os samnitas usavam armaduras de malha, a perna esquerda estava coberta por uma greva e seus capacetes tinham plumas para dar a impressão de serem mais altos do que realmente eram. Os romanos descobriram que o sistema de manípulo era superior à falange. Ou seja, os romanos decidiram se aproveitar disso. Posteriormente, os greco-italianos pediram a um rei macedônio, parente distante de Alexandre, Pirro, que viesse à Itália e os libertasse desses bárbaros chamados de romanos. Esta seria a primeira vez que o pacote de táticas e equipamentos dos romanos enfrentaria o sistema de armas mais avançado do mundo ocidental, a falange macedônia. Em 280 a.C., Pirro veio com sua falange, e junto com ele vários elefantes de guerra. Os romanos nunca tinham visto elefantes antes, e por isso perderam duas vezes. Na terceira vez, eles destruíram a falange de Pirro e alguns de seus elefantes. Isso foi em 275 a.C. Simplificando, as táticas de batalha romanas eram melhores e os manípulos romanos derrotaram a falange grega em todas as grandes batalhas após 275. Era algo que eles sabiam como derrotar. Eles lançaram dardos com pontas muito estreitas e hastes longas, nas linhas de frente da falange nos cantos e lacunas. No entanto, estes não eram dardos normais. Esses dardos foram projetados para atravessar escudos e armaduras. Se o seu equipamento o salvou, você teria grandes dificuldades para remover o dardo. Se o lançamento em massa de dardos não funcionasse, os legionários se escondiam atrás dos grandes escudos e esperavam por irregularidades na parede de lanças com recuos. Isso é importante. Em algumas ocasiões, os lançamentos de pila não quebraram as 5 linhas da frente da falange e os legionários se desdobraram, uma lenta retirada ordenada. Recuar sem pânico foi uma inovação real. Como a lança era muito longa e pesada, a ponta era lenta, sem alavancagem ou velocidade. Se um legionário estiver dentro do alcance, o hoplita deveria largar sua lança para se defender. A falange descompactaria quando os hoplitas largassem suas lanças. Depois de 275, os romanos continuaram a refinar seus manípulos e coortes. Os gregos permaneceram com a falange, mesmo que continuasse perdendo. A maioria dessas perdas foi chocantemente desequilibrada. Mitrídates VI do Ponto foi uma exceção notável, e teve alguns sucessos. É dito que ele criou legiões próprias treinadas por italianos traidores. Mas, no final ele também foi esmagado. Os gregos seleucidas e ptolemaicos continuaram perdendo e continuaram não inovando. Os gregos nunca tiveram uma resposta para a formação romana. Em essência, os romanos venceram devido ao exército baseado no recrutamento e à tenacidade. A República Romana basicamente nunca terminou as guerras, exceto por seus próprios termos.
Agora, os seleucidas e os gregos ptolomaicos eram governantes estrangeiros em seus países, e não confiavam nos nativos. Então, de onde o poder foi extraído? Basicamente, eles contrataram mercenários da Macedônia e da Grécia, além de algumas cidades gregas em sua área. Os gregos levavam tempo e gastavam muito para formar e treinar exércitos, já os romanos, sempre que perdiam uma batalha devastadora, eles logo criavam um novo exército rapidamente. Os romanos podiam se dar ao luxo de perder batalhas aqui e ali. No final, eles ainda ganhariam. Enquanto os governantes seleucidas e ptolomaicos realmente precisavam vencer todas as batalhas. Assim que eram derrotados em uma batalha, todos os tipos de problemas tendiam a se manifestar em seus países, e eles estavam muito interessados em pedir termos aos romanos. Na história, a supremacia das forças profissionais tende a mudar, muito disso depende da questão de quão fáceis são os sistemas de armas dominantes ou os métodos de combate da época para treinar e adquirir. Em cada período da história sempre existiu inovações nas forças militares, os romanos, em seus milhares de anos de existência, sempre estiveram evoluindo e mudando seu estilo de combate. Roma enfrentou diversos inimigos, cada povo conquistado deu um pouco de conhecimento aos romanos, que não hesitavam em usar e evoluir suas legiões, por isso, durante séculos, os romanos tiveram o exército mais poderoso do mundo, que quando estava motivado para uma conquista, não parava enquanto a capital do seu rival não tivesse sido capturada e saqueada. Foi basicamente por isso que as falanges foram superadas pelas legiões. Nem mesmo os elefantes puderam quebrar essas diferenças, já que os romanos descobriram os segredos para os derrotar em suas guerras contra Pirro e Aníbal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.